Houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante a ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aqui, essa história muito conhecida vai falar a respeito do filho pródigo, o homem que, em um momento de sua vida, decidiu abandonar a casa do seu pai. Foi embora, deixou o seu pai, abandonou tudo que tinha dentro da sua casa para viver uma vida segundo os seus desejos, as suas vontades. E teve uma hora onde ele caiu na realidade. Ele viu que tudo que ele precisava, tudo que ele tinha, todo o amor e afeto que ele tinha com seu pai, ali naquele momento ele tinha perdido. Ele caiu em si, e ali naquele momento onde ele se viu vivendo com porcos, vivendo na lama, vivendo numa vida de imundícia, de promiscuidade, ele viu que naquele momento o vazio, aquela angústia, aquele peso de perder tudo que ele tinha bateu na porta dele. E ele reconheceu que todo o amor, que todo o afeto que ele tinha de um pai amoroso, de um pai bondoso, ele abandonou. Abandonou por coisas tão pequenas, por coisas tão vãs, por coisas que não valem nada. E muitas das vezes isso acontece na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, na nossa caminhada com Deus. É tão difícil, tão árduo. E Satanás, todos os dias, ele nos bate, ele nos esbofeteia, porque todos os dias a gente olha para nós e fala: Senhor, eu só tenho pecado, eu só tenho imundícia, eu não mereço nada. A verdade sobre o Evangelho de Cristo não é sobre perfeição, nunca foi. Nunca foi sobre você ser perfeito, nunca foi sobre você ser lindo e cheirosinho. Eu não sou cristão porque eu sou bom, eu sou cristão porque eu sou mau, e eu preciso de Cristo para sobreviver. Quão difícil é a gente permanecer na casa do Pai, porque a gente coloca cargos em cima de nós, um peso em cima de nós tão grande que faz parecer o Evangelho ser tão difícil. E de fato a gente abre mão de algumas coisas, mas quando a gente olha para Cristo, quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para a cruz, a gente percebe que Cristo, ele não somente tomou o nosso lugar, mas a morte de Cristo na cruz foi para nos incluir
Ele tomou o nosso lugar, mas Ele nos incluiu também. Sabe qual é a cruz que Cristo disse que nós temos que carregar? Não é a cruz literal, mas é aquela cruz que a gente negar a si mesmo, todos os dias, por amor a Ele. Assim como o filho pródigo, ele reconheceu que estava vivendo uma vida de imundícia, de perdidão, e ele voltou para a casa do Pai, mesmo sabendo que não era perfeito, mesmo sabendo que não era digno, mesmo sabendo que ele pecou, que ele errou, que ele abandonou o amor sincero do teu Pai. Ele voltou, sabendo que o Pai dele talvez poderia desprezá-lo, talvez poderia não aceitá-lo. O Pai dele de longe o viu, abraçou, o beijou, colocou um anel no seu dedo, colocou vestes novas. E é isso que Cristo tem para mim e para você nessa noite. Independente se você caiu, se você pecou, o final do ano chegou, muitos desviam, muitos têm tropeços, muitos têm fraqueza na fé, muitos pensam em chutar o balde. Eu não sei como é que foi o final de ano que você passou. Talvez você quis abandonar tudo, talvez você quis abandonar a igreja, talvez você quis abandonar o ministério. Mas hoje o Senhor marcou um encontro comigo e com você para dizer: eu te aceito da maneira que você está. Nunca foi sobre perfeição. O Evangelho nunca foi sobre perfeição. É sobre você se incluir na cruz de Cristo e viver o Evangelho dele. Amém? A Senhora agradeceu a oportunidade.